Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Se eu não me engano, a nossa 10ª aula de geografia da plataforma Classroom, tudo bem? Hoje temos como tema mapas, ok? Mapas e escalas, que é uma ferramenta, um elemento dos mapas. Então, o objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender os elementos de um mapa e suas escalas. Espero que todos gostem da aula e tchau! Então vamos lá, senhoras e senhores, para mais uma aula de geografia da plataforma Classroom, ok? Então vamos lá, no tema de hoje, como eu já tinha dito, nós falaremos sobre mapas e escalas, ok? Sendo as escalas uma ferramenta utilizada dentro dos mapas, mas antes de chegar em escalas, obviamente, estudaremos os mapas, como surgiu, a evolução dos mapas, para que serve, ok, senhoras e senhores? Então vamos lá. Os mapas, ou simplesmente o mapa, ele é isto aqui que eu vou escrever para os senhores. O mapa é uma representação. Uma representação de alguma coisa. Ele é uma representação visual e não só visual. Não é só com a visão que você pode ver um mapa. Você também pode sentir o mapa. O mapa ele é uma representação visual e palpável. Opa, não vai dar para escrever aqui, só um momentinho. E uma representação visual e palpável de um espaço ou de uma região. Ok, senhoras e senhores? Isto é um mapa, é uma representação visual e palpável de um espaço ou de uma região que você quer representar ali em um plano, tudo bem? E vamos lá. Os mapas eles surgem de um ramo que é conhecidíssimo, a famosa cartografia. A cartografia é o que eu vou escrever para os senhores. Cartografia, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos do que um ramo que estuda. Ele estuda de uma certa forma, não é de qualquer jeito. É um ramo que estuda de forma muito bem elaborada, de uma forma científica, de uma forma técnica, de uma forma, às vezes, artística. O que, professor? A elaboração de mapas. Mapas, cartas, o que mais que eu posso escrever para vocês? Planos cartesianos e outras formas de representação. Pronto. Temos aqui a introdução da nossa aula. Se você queria saber o conceito do que é um mapa, ele é uma representação marca-texto, ele é uma representação visual, porque nós vemos, obviamente, e também palpável, aquilo que nós podemos sentir com as nossas mãos, porque ao analisar um mapa, você pode muito mais do que vê-lo, você pode tocá-lo. Então, o mapa é uma representação visual e, às vezes, palpável de um espaço ou de uma região. Se você teve que elaborar um mapa, você elaborou porque queria representar algo. O que você queria representar? É um espaço. E aquele espaço ele é muito mais do que um espaço. Ele também é uma região. Tudo bem, senhoras e senhores? Continuando, os mapas eles fazem parte de um ramo e este ramo se chama cartografia. E a cartografia é o ramo que estuda de forma científica, de forma técnica e de forma artística a elaboração de mapas, cartas, planos cartesianos e outras formas de representar
alguma região ou espaço. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos continuar. Neste próximo slide, senhoras e senhores, temos lá o famoso mapa mundi, onde nós temos aqui, ó, neste canto de cá, o atual mapa mundi que representa o nosso planeta Terra, ok? Quando eu falo em mapa mundi, é um mapa que foi feito para representar tudo aquilo que era conhecido pelo homem, todas aquelas terras, países, nações conhecidas pelo homem. O mapa mundi atual está aqui com a setinha vermelha apontada para ele. Mas, senhoras e senhores, é lógico que este não foi o primeiro mapa mundi inventado. O mapa que vocês estão vendo aqui ao lado esquerdo, foi o primeiro mapa mundi conhecido. E o que os senhores precisam entender em referente a mapas é o seguinte: antes mesmo da invenção da escrita, os homens já faziam mapas para representar os lugares onde eles viviam ou por onde eles passaram, porque lembrem-se, os povos eram nômades. Nômades, aqueles povos que migravam, ou seja, se deslocavam de um lugar para o outro. Por que os povos se deslocavam, professor? Por causa dos recursos naturais. Quando um lugar tinha recursos naturais e esses recursos naturais eram todos utilizados e acabavam, o que o homem fazia? Se deslocava, migrava, saía dali e ia em busca de novas conquistas. Então o homem, já mesmo antes da escrita, fazia mapas para representar esses lugares por onde eles passavam. E com o aparecimento das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, como vocês já devem ter estudado em história, na Grécia, no Egito e também aquelas primeiras civilizações lá na China, e a expansão de seus territórios, os mapas passaram a ter ainda mais importância. Era necessário conhecer os limites das áreas denominadas e as possibilidades de ampliação de suas fronteiras. Senhoras e senhores, o mapa que os senhores estão vendo aqui ao lado esquerdo, ele é conhecido como Mapa Mundi. Vou escrever aqui para os senhores. Mapa Mundi. O que é? Só Mapa Mundi, professor? Não, ele é um Mapa Mundi babilônico. Mapa Mundi babilônico, o primeiro mapa que se tem notícia feito numa tábua redonda de argila por volta do ano de, olha isso aqui, 2300 antes de Cristo, ok? Na região da Mesopotâmia, onde hoje atualmente fica o Iraque. Eu vou fazer uma pequena ampliação aqui e vou mostrar para os senhores. Eu estou falando desta região que eu estou circulando em vermelho aqui. Tudo bem, senhoras e senhores? Era aqui que se localizava a Mesopotâmia. É o atual Iraque. Era apenas uma representação de um rio, provavelmente o rio Eufrates, o famoso rio Tigres e Eufrates, mas aqui no caso o rio Eufrates, circundando montanhas. Entre outros registros, ali datando de por volta de 1000 a.C., foram encontrados no Egito e em Tubas. Este mapa ele foi encontrado no Egito, em tumbas, onde os desenhos representavam as paisagens locais, trilhas e rios. Ok, senhoras e senhores? Este é o famoso Mapa Mundi, do primeiro Mapa Mundi até o atual Mapa Mundi conhecido. Continuando a nossa aula, os elementos de um mapa. Ou seja, professor, quando eu vejo aquilo que parece ser um mapa, ele tem que ter algo para me mostrar que realmente ele é um mapa e não simplesmente uma imagem? Sim, senhoras e senhores, existe uma diferença entre uma imagem e um mapa, e para ser considerado um mapa, ele precisa de alguns elementos, e são estes que eu vou circular para vocês aqui agora. Em vermelho, a primeira coisa que um mapa tem que ter é um título, bem aqui, ó, a colonização africana. Só de ver o título, eu já sei do que se retrata aquele mapa. Este mapa é o mapa da colonização
africana. Então, a primeira coisa que um mapa precisa ter é o título. Ok? É aquilo que indica o que é o mapa. Simples assim. Tudo bem, senhoras e senhores? Continuando. Agora, em preto, eu vou circular a legenda. E a legenda é esta parte aqui do nosso mapa. Legenda. A legenda ela é responsável por dar todos os pontos e cores e símbolos necessários para que a gente entenda o mapa. Como, por exemplo, nesta legenda, ela quer dizer que a cor vermelha representa os países que foram os países ou civilizações que foram colonizadas pela França. Ou seja, o nome do mapa é A Colonização Africana. Ok? E na cor vermelha está lá escrito a colonização francesa. Onde ela ocorreu? Você olha no mapa e procura a cor vermelha no mapa. Então você sabe que aquela cor vermelha representa as nações, civilizações, países que foram colonizados pela França. Quando você olha no mapa aqui na legenda, a legenda tem a cor roxa. E o roxo quer dizer os países que foram colonizados pela Inglaterra. Foi uma colonização inglesa. Então você olha no mapa, procura os países que estão em roxo e você vai saber que aqueles países de roxo foram colonizados pela Inglaterra. Aí você continua neste mesmo... Aí você olha, por exemplo, aqui para a cor verde. A cor verde quer dizer espanhola, colonização espanhola. Você procura no mapa quais são os países que estão em verde e você logo saberá quais são os países que foram colonizados pela Espanha. Esta é a legenda de um mapa. A legenda serve para te orientar como as cores, os objetos que estão representados no mapa. Esta é a nossa legenda. Agora, em azul, eu vou circular para vocês a orientação espacial, que no caso é a rosa dos ventos, para você saber se aquele mapa ele está apontado para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Ou seja, em azul nós temos a orientação espacial. Ok, senhoras e senhores? O próximo elemento que nosso mapa precisa conter, eu vou colocar aqui na cor marrom ou laranjado, como queiram. Na cor marrom, nós temos aqui a escala. Tá até escrito o nome aqui no mapa, ó. Escala, que é o que nós vamos estudar logo à frente. A escala, aqui ó, escala. E eu não vou explicar porque eu tenho um slide simplesmente para explicar o que é uma escala. Tudo bem? Professor, falta algum elemento que este mapa que o senhor trouxe não tem? Sim, falta mais um elemento. Falta a fonte. Fonte é a origem, é de onde você tirou aquele mapa. E infelizmente nesse mapinha de colonização africana que eu tirei da internet, neste mapa aqui não tinha a fonte, faltava a fonte para ele. Mas estes são os 5 elementos que compõem um mapa. Nunca se esqueçam disso. Os elementos de um mapa são título, legenda, orientação espacial, escala e a fonte. Olhem agora para este próximo slide que vocês verão o que é cada coisa dessa que eu expliquei para vocês, cada elemento como este. Elementos de um mapa, começando aqui em vermelho, claro, pelo título. Percebam, o título é Mapa da Europa e o título indica o que está sendo representado no mapa. Aí você olha para a orientação, a rosa dos ventos aqui em cima. Indica os pontos cardeais ou só o norte. E tem mapas que você vai encontrar apenas o norte. Você vai encontrar uma setinha assim, ó. Em alguns mapas, uma setinha com um N em cima. Pronto, esta é a orientação. Você pode encontrar na forma de rosa dos ventos. Você pode encontrar na forma de rosa dos ventos ou apenas um tracinho e um N de norte. Você pode encontrar dessas duas formas como vocês estão vendo aqui. Tudo bem, senhoras e senhores? Continuando.
você tem as escalas que indicam, aqui ó, agora sim, chegamos à escala, que é o que eu falei para você, indica o número de vezes que a realidade foi reduzida para poder caber em um papel, ok? Isto é a escala e nós vamos ver isso daqui a pouco no próximo slide. E por último, a legenda, sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. Isto é a legenda, sinais e cores que ajudam a perceber o que está sendo representado em um mapa. Agora, senhoras e senhores, vamos para escala. Então, como eu estava dizendo, agora falaremos exclusivamente deste elemento aqui, ó, da escala, porque é muito importante entender uma escala para saber o quanto a realidade daquele mapa foi reduzido para caber em uma folha. Tudo bem, senhoras e senhores? E é disso que falaremos agora. Escalas. Escalas nada mais são do que o número de vezes que a nossa realidade foi reduzida. E reduzida para quê, professor? Uai, para caber em uma folha, independente do tamanho dela, mas para caber em uma folha. Querem um exemplo disso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o mesmo mapa utilizado anteriormente. Este mapa aqui, ó, mapa da África. Gente, esse mapa da África, ele tá aqui digitalizado pra gente na internet, bonitinho, ok. Mas esse mapa ele foi confeccionado em uma folha de papel. Tudo bem? Saibam disso, ele foi confeccionado em uma folha de papel. Agora eu te pergunto, o continente africano, na vida real, na nossa realidade, poderia ser desenhado em uma folha de papel? É lógico que não, porque a nossa realidade ela é imensa, ela é uma imensidão. É lógico que não teria como. Quer um exemplo disso? O seu quarto, vamos falar de uma coisa mais pequena. Sabe o quarto da sua casa? Teria como você representar o quarto da sua casa, o tamanho do quarto da sua casa, em uma folha de caderno, no tamanho real? Não, porque o tamanho do real do seu quarto, ele é muito maior do que uma folha de caderno. Então seria necessário uma folha do tamanho do seu quarto para representar o seu quarto. Tudo bem? E nós sabemos que isso não existe. Não existe uma folha de papel do tamanho do seu quarto para representar a realidade do tamanho do seu quarto. Agora imagina uma folha de papel do tamanho de um continente. Imagina aí o tamanhozinho que deveria ser essa folha de papel para você fazer um continente em tamanho real dentro dele. Não tem como. E é para isso que existem as escalas. As escalas estão aqui para servir exatamente para isso. Para nos mostrar que tem como reduzir a realidade e colocá-la em um papel. Então existem números em uma escala e estes números eles existem para isso. Eu vou apagar aqui os exemplos que eu já tinha feito. Ok? E falaremos agora sobre as escalas. Senhoras e senhores, existem dois tipos de escala. A escala gráfica e a escala numérica. Por que dois tipos? Porque quando você pegar um mapa, você vai perceber que a escala ela pode aparecer de duas formas. A primeira forma que ela pode aparecer é essa aqui, ó. Ok? É esta forma aqui. A segunda já é essa daqui. Percebam, é diferente. Aqui na primeira escala, ela é conhecida como escala gráfica. Por que gráfica? Porque ela é representada por um centímetro, por um ponto, por uma linha. Olhem aqui, ó. Você tem uma linha aqui, você tem uma outra um pouco maior e você tem uma outra linha. Percebam, é o mesmo desenho ali de cima. Aí você tem 0 e depois você tem 346. Esse 346, ele diz para você o que ele é. Aqui embaixo, quilômetros, ok? Representado por quilômetros. Professor, vamos lá. Esse mapa é um mapa do Brasil, percebam. Olha o nosso Brasilzão lindo, bonito. Olha o nosso paizão bonito sendo representado aqui, ó. Bonito nosso país, ok? Este mapa, assim como aquele outro da África, do continente africano, ele está aqui digital, na telinha do seu celular, na tela do seu computador, mas a pessoa que criou este mapa, criou ele em uma folha.
Tudo bem? Criou ele em uma folha. E lá na folha que ele criou, ele colocou a escala aqui no lado. Sabe qual é o tamanho real disso aqui, ó, que eu vou passar o marca-texto em cima? Sabe qual é o tamanho real dessa barra? Esta barra, senhoras e senhores, ela tem, lá no mapa do cara que fez, ela tem 1 centímetro. E sabe o que representa esse 1 centímetro? Muito simples. Vamos dizer que você pegou aqui da cidade de São Paulo, olha eu marcando em vermelho, São Paulo, até Belo Horizonte. E vamos dizer que de São Paulo a Belo Horizonte nós temos 1 centímetro. Olha a barrinha aqui, igualzinha de escala. Quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, a cada 1 centímetro no mapa, na nossa realidade, nós temos 346 quilômetros quadrados. Ou seja, nós reduzimos a realidade a este ponto. Nós reduzimos a nossa realidade no nosso Brasilzão ao ponto que a cada 1 centímetro no mapa, vou passar o marca-texto, ó, a cada 1 centímetro no mapa, nós temos na vida real 346 quilômetros, tudo bem? E quando eu falo 1 centímetro, falando de qualquer centímetro mesmo, ó. 1 centímetro aqui, a cada 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui em cima. Vamos lá no Amazonas. Vamos dizer que do Amazonas até aqui em cima, dê 2 centímetros, ok? 2 centímetros. E a cada 1 centímetro nós temos 346, então seria a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. 346, 1 centímetro. 2 centímetros aqui de Manaus, no Amazonas, até ali em cima em Roraima, seriam 346, mais 346, vamos fazer a matemática básica aqui, 4 mais 4, 8, mais 2, 9, vai ser 692 quilômetros quadrados. Ou seja, a cada 2 centímetros aqui no mapa, por exemplo, de Manaus até aqui em cima, em Roraima, nós temos 600. Ué, por que não quer escrever? Nós temos 692 quilômetros quadrados. E a cada 1 centímetro aqui, aqui e aqui, nós temos 346 quilômetros quadrados. Essa, então, senhoras e senhores, é a escala gráfica. Ela é representada por 1 centímetro e você fica de olho neste número aqui. Porque a cada 1 centímetro no mapa quer dizer que, na realidade, nós temos aquele número ali em quilômetros. Tudo bem? Essa é a escala gráfica. Já a escala numérica, ela é diferente. Ela é representada pelo número 1 igual a 100. Todo mapa quer dizer que é 1 igual a 100? Não, ok? É neste mapinha aqui que representa a região sul do Brasil. Ele é da mesma forma, só que ele não é em quilômetros. Ele é em centímetros. Centímetros. Aqui nós tínhamos que essa barrinha significava 1 quilômetro. Agora, estes números aqui representam centímetros na escala numérica. Na escala numérica, este 1 quer dizer que este número é a realidade, ok? Ele representa a realidade. No nosso caso do nosso mapa, ele é 1 centímetro. E ele quer dizer que a cada 1 centímetro no nosso mapa, nós teremos na realidade, no nosso mundo real, 100.000 centímetros. Ok? Esta é a escala numérica, ela é representada por números. Quer dizer que a cada 1 centímetro na realidade, aqui embaixo, esse 1, a cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro no nosso mapa, que é a realidade ali no mapa, nós teremos 100 centímetros na realidade. E essa, então, senhoras e senhores, são os dois tipos de escala. Escala gráfica e escala numérica. Uma é representada por números e a outra é representada por centímetros. É por isso que aqui ao lado nós temos a imagem de uma régua. Quer dizer que a cada 1 centímetro nessa régua, nós temos uma medida na realidade. No caso do mapa do Brasil, cada centímetro desse da régua representa 346 quilômetros na vida
real. Tudo bem, senhoras e senhores? Então esta foi a nossa aula. Tchau, tchau.